Capítulo 11. Da dívida ativa. Artigo 48. Constitui dívida ativa do município, proveniente de impostos, taxas, contribuições de melhoria e multas de qualquer natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento pela lei, ou por decisão final proferida em processo regular. Artigo 49. Para todos os efeitos legais, considera-se como inscrita dívida registrada em livros ou fichas especiais na repartição competente da Prefeitura. Artigo 50. Expirado o prazo para pagamento à boca do cofre, a repartição competente providenciará, de imediato, a inscrição dos débitos fiscais na dívida ativa. Artigo 51. A Fazenda Pública Municipal comunicará a inscrição em dívida ativa ao contribuinte através do seu diário oficial do município, ou por qualquer outro meio. Inciso 1º. O número do cadastro inscrito em dívida. Inciso 2º. A origem da dívida e seu valor. Parágrafo único. A cobrança amigável da dívida ativa será feita após a inscrição de débito em dívida ativa. Artigo 52. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará, obrigatoriamente: Inciso 1º. O nome do devedor e, sendo o caso, dos responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou residência de um ou de outro. Inciso 2º. A origem e a natureza do crédito fiscal, mencionando a lei tributária respectiva. Inciso 3º. A quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos. Inciso 4º. A data em que foi inscrita. Inciso 5º. O número do processo administrativo, de que se origina o crédito fiscal, sendo o caso. Parágrafo único. A certidão, devidamente autenticada, conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha de inscrição. Artigo 53. Serão cancelados, mediante despacho do prefeito, os débitos fiscais. Inciso 1º. Legalmente prescritos. Inciso 2º. De contribuintes que hajam falecido sem deixar bens que exprimam valor. Parágrafo único. O cancelamento será determinado de ofício, ou a requerimento da pessoa interessada, desde que fiquem comprovadas a morte do devedor e a inexistência de bens, ouvidos os órgãos fazendário e jurídico da Prefeitura. Artigo 54. As dívidas relativas ao mesmo devedor, quando conexas ou consequentes, serão reunidos em um só processo. Artigo 55. As certidões da dívida ativa para cobrança judicial deverão conter os elementos mencionados no artigo 52 deste Código. Artigo 56. O recebimento de débitos fiscais constantes de certidões já encaminhadas para cobrança executiva será feito exclusivamente à vista de guia em 02 vias, expedida pelos escrivães ou advogados, com visto do órgão jurídico da Prefeitura, incumbido da cobrança judicial da dívida. Artigo 57. As guias, que serão datadas e assinadas pelo emitente, conterão: Inciso 1º. O nome do devedor e seu endereço. Inciso 2º. O número da inscrição da dívida. Inciso 3º. A importância total do débito e o exercício ou período a que se refere. Inciso 4º. A multa, os juros de mora e a correção monetária a que estiver sujeito o débito. Inciso 5º. As custas judiciais.
Artigo 58. Ressalvados os casos de autorização legislativa, não se efetuará o recebimento de débitos fiscais inscritos na dívida ativa com dispensa da multa, dos juros de mora e da correção monetária. Parágrafo 1º. Verificada, a qualquer tempo, a inobservância do disposto neste artigo, é o funcionário obrigado, além da pena disciplinar a que estiver sujeito, a recolher aos cofres do município o valor da multa, dos juros de mora e da correção monetária que houver dispensado. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo se aplica também ao servidor que reduzir graciosa, ilegal ou irregularmente, o montante de qualquer débito fiscal inscrito na dívida ativa, com ou sem autorização superior. Artigo 59. É solidariamente responsável com o servidor quanto à reposição das quantias relativas à redução, à multa e aos juros de mora, e à correção monetária mencionados nos dois artigos anteriores, a autoridade superior que autorizar ou determinar aquelas concessões, salvo se o fizer em cumprimento de mandado judicial. Artigo 60. Os débitos inscritos em dívida ativa, a critério do órgão fazendário e respeitado o disposto no artigo 27, parágrafo 4º, desta lei, poderão ser parcelados em até 30 pagamentos mensais e consecutivos. Artigo 61. Encaminhada a certidão da dívida ativa para cobrança amigável ou executiva, cessará a competência do órgão fazendário para agir, ou decidir quanto a ela, cumprindo-lhe, entretanto, prestar as informações solicitadas pelo órgão encarregado da execução, e pelas autoridades judiciárias.